É isso, você que estava com Siqueira, continue com a gente aqui no Rede TV News. Boa noite. Uma ótima noite para você. O presidente Jair Bolsonaro está com Covid-19. Ele deu entrevista e disse que seu estado de saúde é bom. Bolsonaro cancelou os compromissos dos próximos dias e agora vai despachar do Palácio da Alvorada por videoconferência. E você vai ver também. Polícia Paulista investiga quadrilha que invade pistas de rodovias para assaltar motoristas e motociclistas. O governador Wilson Witzel prorroga a quarentena no Rio de Janeiro por mais 2 semanas. Donos de bares e restaurantes desistem de abrir as portas em São Paulo e protestam contra as condições impostas pelo governo estadual. Em São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTI apresentou uma leve alta. O motivo é o avanço da doença pelo interior do estado. Hoje, o índice de ocupação dos leitos de UTI subiu para 64,3% no estado e para 63,4% na região metropolitana. Ontem, essas taxas foram de 63,9% e 63,3%, respectivamente. Já no domingo, pela primeira vez, a taxa de ocupação na Grande São Paulo foi menor que a registrada no resto do estado. Quando a gente verifica o acumulado ao lado, esse acumulado já foi muito maior, colocando aí capital, Grande São Paulo e interior nessa ordem quanto ao número de casos e óbitos no estado. Então a gente verifica que essa curva vai se aproximando cada vez mais dessa lógica da população do estado, com o crescimento dos casos e dos óbitos no interior. Ontem, primeiro dia de reabertura na fase amarela, a taxa de isolamento na capital foi de 46%, no interior 45%, números semelhantes aos de semanas anteriores. O que explica a manutenção desses dados é que nem todos os trabalhadores dos setores liberados voltaram aos postos de trabalho. Pegando o exemplo do setor de comércio como um todo, se a gente pegar ele da forma mais expandida, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas trabalhando nesse setor. E como a retomada é gradual, não se espera que esses 2 milhões de pessoas voltem ao trabalho. Até sexta-feira, um protocolo para a reabertura gradual dos parques será divulgado. Não vai ser permitido aglomerações, como, por exemplo, piqueniques de um grande número de pessoas ou, enfim, uma reunião de um número grande de pessoas. E quase 60% dos bares e restaurantes de São Paulo não devem reabrir nessa fase de flexibilização da quarentena. Empresários que reclamam de medidas que limitam o trabalho nos estabelecimentos fizeram uma manifestação na capital paulista. O grupo se reuniu na rua onde mora o governador de São Paulo, João Dória, na zona oeste da capital, por volta das 10 horas da manhã. Empresários e funcionários protestaram para pedir a ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes. Com as regras de reabertura que começaram a valer ontem, esses estabelecimentos só podem funcionar 6 horas por dia até às 5 da tarde. Os donos de bares também querem autorização para atender montando mesas nas calçadas. A gente está sabendo que os shoppings as praças de alimentação vão até as 22, a gente tem que ter o mesmo direito. E estamos pleiteando o horário até as 22 horas para o funcionamento, que vai beneficiar até outros segmentos, como taxista, faxina. Com as atuais regras, 59% dos donos desses estabelecimentos não pretendem reabrir as portas. Foi o que apontou uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Se considerar apenas os bares, 80% dizem que não vão reabrir nessa fase de flexibilização. Nós entramos em contato com a Prefeitura e com o governo do estado de São Paulo, mas até agora não tivemos retorno. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou as medidas restritivas no estado até o dia 21 de julho. O decreto publicado hoje no Diário Oficial mantém suspensas as aulas presenciais nas redes de ensino estadual, municipal e privada. O funcionamento de cinemas e teatros também continua vetado. O governo do estado manteve ainda a recomendação para que a população fluminense não frequente praias, lagoas, rios, piscinas e clubes. O uso de máscara de proteção continua obrigatório em qualquer local público e em estabelecimentos privados. O documento também manteve a autonomia das prefeituras sobre a reabertura gradual de setores do comércio e da indústria, de acordo com a situação de cada cidade. Os shoppings continuam liberados para funcionar de meio-dia às 8 horas da noite, com 50% da capacidade.
Bares, restaurantes e pontos turísticos também podem receber o público, com metade da lotação máxima. O decreto ainda cita que, em caso de descumprimento das medidas previstas, forças de segurança pública poderão atuar. Com a pandemia da Covid-19, condomínios de São Paulo estão trazendo o mercado para dentro de casa. Os moradores não precisam usar aplicativos e nem o próprio carro para encher a despensa. É o que a gente vê agora na reportagem do Murilo Rincon. O morador deste condomínio nem precisa ligar para um aplicativo. O mercado fica no estacionamento. Basta colocar a máscara, descer pelo elevador e pronto. Já pode fazer as compras ali mesmo. Ao todo, são oferecidos mais de 5.000 produtos, entre alimentos, bebidas, artigos de higiene e limpeza, além de itens frescos, como pães, carne moída, frutas, legumes e verduras. Aqui, nem o pet fica sem comer. Além de ter aquele pãozinho fresquinho, todo dia de manhã, é sempre assim, às vezes no meio do almoço a gente vê que acabou o ingrediente, corre aqui para comprar e já terminar o almoço. Então é muito prático. O projeto Mercadomínio é fruto de uma startup que nasceu em julho de 2017 com o objetivo de levar mais comodidade aos moradores. Só que com a chegada da pandemia e a necessidade do isolamento social, a iniciativa acabou se consolidando ainda mais, aumentando a média de faturamento por mês em 27% do que era no início do ano. O ambiente foi todo preparado para fazer com que o morador se sinta como se estivesse em um mercado convencional. E o local é monitorado o tempo todo por câmeras de segurança. A gente criou um tema que é dispensa, só dispensa. Então as pessoas gastam menos vindo aqui, porque elas não precisam ficar estocando, não tem que ficar se preocupando com o produto vencendo na dispensa dela. A partir do momento que ela precisa de alguma coisa, ela sabe que ela desce o elevador, ela vai encontrar o que ela precisa. O Mercadomínio não custou nada para os moradores. A loja foi instalada em um espaço desativado que servia como depósito. A reforma foi bancada pela startup. Surgiu a ideia de criarmos esse mercado aqui no condomínio. O Giovanni fez o empreendimento, ele fez o investimento aqui para fazer adequação só da parte elétrica, a parte contra incêndio. E aí nós deduzimos o valor que ele investiu do aluguel que é cobrado do Mercadomínio. Os moradores aprovaram a ideia e pretendem continuar fazendo as compras no prédio, mesmo depois que a pandemia acabar. Para a gente é um diferencial, inclusive morando aqui em São Paulo, a gente consegue com facilidade descer o elevador e fazer o básico, necessário do que a gente precisa para o dia a dia. Inclusive no momento de pandemia, no horário de almoço eu posso vir, comprar alguma coisa e voltar. Então pretende continuar? Sim, com certeza. Bela iniciativa, muito prático, né? Olha, aqui na programação da Rede TV você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos no Encrenca tem a chance de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte! No Rio de Janeiro, estudantes criaram um projeto com o objetivo de fazer companhia e entreter pessoas idosas que precisam ficar longe da família e dos amigos durante essa fase de isolamento social. As duas gerações dividem descobertas e experiências e juntas encontram um jeito de estar perto, apesar da distância. Ligações de no máximo 60 minutos que estimulam e aproximam adolescentes e idosos. Mesmo não se conhecendo pessoalmente, as duas gerações trocam experiências e passam um tempo de maneira mais leve. Esse é o Disque Companhia, criado por uma jovem de 17 anos. Eu fiquei pensando em todos os idosos que estão sozinhos durante a quarentena e não tinham ninguém para conversar. Então eu me juntei com as minhas duas amigas e a gente começou a pensar em soluções para manter a companhia para esses idosos. O projeto começou no início deste mês e já são 17 estudantes como voluntários e 15 idosos à espera de um telefonema. Com o isolamento social, esta está sendo a melhor maneira de dar um pouco mais de atenção
a quem faz parte do grupo de risco. Fernanda, tudo legal? Estou muito contente de ter falado com você, sabe? Você é muito simpática, me agradou bastante, tá tudo certo. Os idosos atendidos pela iniciativa vivem em casas de repouso e, por conta do isolamento social, muitos não podem receber visitas de familiares. É muito importante quando você consegue juntar uma pessoa que está se iniciando a sua vida com outra que já tem tanta experiência e que pode passar tanto aprendizado. E ao mesmo tempo tendo essa troca, tendo esse carinho. Dona Amália que o diga. Ela se inscreveu no programa e agora, toda semana, recebe uma ligação. Mas eu gosto de conversar. Agora, há muito tempo que eu não tenho... Assim, quando a gente trabalha fora, a gente tem mais amizades, né? Faz mais amizades, né? Esse período que a gente está vivendo é muito difícil, principalmente para quem está em casa, sozinho, sem nenhuma companhia e sem ninguém para conversar. E uma ligação, ela pode fazer toda a diferença. Atitude bonita. Olha, a polícia de São Paulo investiga uma quadrilha conhecida como Piratas do Asfalto. O grupo rouba veículos no Rodoanel e em grandes rodovias do estado. 2 homens estão presos e pelo menos outros 5 são procurados. Uma câmera de segurança flagrou o grupo armado à espera de vítimas na alça de acesso do Rodoanel para a rodovia Castelo Branco, em Osasco, na Grande São Paulo. De repente, eles correm para o centro da pista. Um motociclista desvia e consegue escapar, mas o que vem atrás é obrigado a parar. 4 homens agarram a vítima. Depois, outro ladrão se aproxima e logo surge o 6º assaltante. A vítima resiste, mas logo é retirada de cima da moto, que é levada por um dos assaltantes. O engenheiro civil, de 43 anos, ficou sem a moto, os documentos, celular, capacete, luvas e jaqueta. Aos poucos, a quadrilha começa a se dispersar. Um motorista surge de ré no acostamento, mas já era tarde. A ação aconteceu no dia 19 de junho. Numa operação conjunta entre as polícias civil e militar de São Paulo, 2 suspeitos foram presos 4 dias depois do assalto e autuados por associação criminosa. Eles foram reconhecidos pelo motociclista. O delegado que cuida do caso pediu à justiça a prisão temporária deles. As investigações continuam e mais 2 suspeitos de participarem desse assalto foram identificados. Um foi preso hoje e outro está foragido. Segundo a polícia, os chamados Piratas do Asfalto ficam estrategicamente posicionados em trechos de baixa velocidade nas rodovias para facilitar a abordagem. Nós já temos vários boletins de ocorrências registrados naquela região. Estamos chamando as vítimas para reconhecimento pessoal, para que a gente possa responsabilizar essa quadrilha como sendo os autores desses crimes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o policiamento foi reforçado na região e que os roubos caíram 25% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao caso que vimos aí na reportagem, a moto roubada foi encontrada e devolvida ao engenheiro vítima dos assaltantes. A polícia do Rio de Janeiro indiciou um PM por matar um mototaxista com um tiro na cabeça no final de maio, na zona norte da cidade. Amigos e parentes de Matheus fizeram um protesto na porta da Delegacia de Homicídios, na zona oeste do Rio. A mãe do mototaxista, morto em maio, em um dos acessos ao Morro do Borel, na Zona Norte, ainda estava muito emocionada. É muito triste para mim, acabou tudo para mim. Matheus Henrique da Silva Oliveira, de 23 anos, foi morto quando transportava um amigo, também mototaxista, na garupa da moto. Policiais que patrulhavam a região confundiram os jovens com traficantes e dispararam. Um tiro acertou a cabeça de Matheus. Os policiais contaram que o jovem não obedeceu ao comando de parar. O caso chegou a ser registrado como acidente de trânsito, apesar da perfuração no capacete. Hoje, um dos policiais, que não teve a identidade revelada, foi indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Eles são treinados para proteger a nós, não a tirar a vida da gente. Entendendo? Então a gente busca a justiça. Isso, sem trazer risco nenhum. Meu filho não ofereceu risco nenhum a eles. Para que eles foram atirar? Os policiais envolvidos eram da unidade de polícia pacificadora do Morro do Borel e depois do caso foram transferidos para outras unidades onde fazem trabalho administrativo. A Delegacia de Homicídios não pediu a prisão do PM indiciado
e solicitou que ele seja afastado das atividades. O agente, primeiramente, ele a todo momento que foi intimado, ele compareceu aqui, colaborou, admitiu, ele próprio admitiu toda a dinâmica, o que tinha acontecido. Ele entregou o armamento dele voluntariamente para a realização dos exames técnicos. Ele não tem antecedente nenhum, então foram representados inicialmente pelas medidas cautelares. Eu estou indignado, porque se uma pessoa ela matou, assassinou uma pessoa inocente, tem que ir presa. Tem que ir presa. Então a justiça do Brasil não funciona. Enquanto não for preso, a gente não vai sossegar. Além de prestar serviço como mototaxista, Matheus também trabalhava como barbeiro e motorista de aplicativo. A revolta de amigos e parentes é ainda maior, porque o jovem havia se tornado pai há pouco tempo. O garoto fez 2 meses agora. Como que ele vai conhecer o pai dele? Só por foto. Só por foto. Um rapaz que tinha 4 empregos, ia pro 5º, de vez em quando fazia pizzaria, entendeu? Para acontecer uma coisa dessa, uma tragédia desse jeito. Isso é covardia. Isso é covardia. Então a justiça tem que ser feita. A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou 14 pessoas no caso da médica agredida ao tentar impedir uma festa na zona norte da cidade em maio deste ano. Todas as pessoas que participavam do evento vão responder por infração de medida sanitária por descumprimento do distanciamento social. De acordo com os investigadores, os 2 homens que agrediram Tiziana Zambuja vão responder por lesão corporal grave com pena de até 5 anos de prisão. Os demais agressores foram indiciados por lesão corporal leve. Agentes das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros que participaram da ação vão responder ainda pelo crime de prevaricação, que é quando o funcionário público não cumpre seu dever por interesse próprio. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra fraudes no sistema de saúde e na Previdência Social. Segundo os investigadores, a organização criminosa era composta por médicos e advogados. Veja os detalhes com o repórter Giovanni César. A Operação Revide cumpriu 23 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarulhos e Caieiras, aqui no estado de São Paulo, além da cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. A meta é apurar fraudes contra o INSS. Segundo a polícia, os criminosos contavam com a participação de peritos judiciais. Esses peritos recebiam propina para dar declarações, assinar laudos, dando conta de que pessoas saudáveis eram incapazes para o trabalho por algum tempo ou pelo resto da vida. Assim, essas pessoas passavam a receber benefícios do INSS. O montante das fraudes chegou a 13 milhões de reais, mas pode ser maior. De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro manteve para o fim deste ano a desobrigação da folha de pagamento das empresas. O Congresso pode manter ou não os vetos a trechos da medida provisória que reduz o salário e a jornada de trabalho. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a medida provisória que permite a redução de salários e a jornada de trabalho. O anúncio foi feito pelas redes sociais do presidente. Foram vetados a obrigatoriedade de um cumprimento mínimo de metas para benefício fiscal das empresas, o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para empregados dispensados sem justa causa e a prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamento. Este último veto atinge 17 setores da economia, como call centers, comunicação, construção civil, transporte e têxtil. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, as medidas vetadas gerariam despesas obrigatórias ao Estado, o que contraria a Constituição. A MP foi editada em abril e aprovada no mês passado pelo Congresso. De acordo com o Ministério da Economia, desde o início da pandemia foram preservados ao menos 10 milhões de empregos. E por causa da pandemia do novo coronavírus, o Senado Federal cancelou o recesso parlamentar, marcado agora para julho. Em reunião hoje, os líderes partidários confirmaram a decisão que já havia sido anunciada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, em maio. Também ficou decidido que, se as condições no país forem favoráveis, as votações presenciais podem ser retomadas em agosto. Caso contrário, os encontros presenciais podem ser adiados para setembro.
O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com coronavírus. Ele disse que está bem e já começou o tratamento com a hidroxicloroquina. A confirmação da contaminação foi feita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista no Palácio da Alvorada. Ele já havia feito o exame por 3 vezes anteriormente e resolveu repetir a testagem depois de sentir febre e mal-estar. Ele acabou de dar positivo. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular. E a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Daí eu resolvi, então, com esses sintomas, né, com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco. Antes mesmo de receber o resultado, o presidente já começou o tratamento com a hidroxicloroquina, medicação que ainda não tem eficácia comprovada cientificamente. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Obviamente as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é um cidadão comum ou presidente da República. Em comparação a ontem, estou muito bem, estou até à vontade de dar uma caminhada por aqui. Eu não vou fazê-lo, né, por recomendação médica, mas eu estou muito bem. Acredito isso aí, não só o atendimento que eu tive aqui dos médicos, mas pela forma como ministraram a hidroxicloroquina, que a reação foi quase que de imediato. Poucas horas depois, já estava me sentindo muito bem. Bolsonaro cancelou a agenda pública dos próximos dias. No entanto, ele vai manter a rotina de reuniões por meio de videoconferências. O próprio presidente reconheceu que frequentar lugares públicos com aglomerações favoreceu a contaminação. Bolsonaro faz parte do grupo de risco, já que tem 65 anos. Eu sou o presidente da República e estou na frente de combate. Eu não fujo a minha responsabilidade, nem me afasto do povo. Eu gosto de estar no meio do povo. Então, tendo em vista esse meu contato com o povo bastante intenso nos últimos meses, eu achava até que já tivesse contraído e não percebido, como a maioria da população brasileira contrai o vírus, não percebe o problema, né? No início da pandemia, o presidente chegou a minimizar a doença. Hoje ele reforçou que grande parte da população deve ser infectada e voltou a reclamar dos governadores e prefeitos que determinaram o fechamento das atividades. Era como uma chuva, né? Vai atingir você, alguns não, né? Alguns têm que tomar o maior cuidado com esse fenômeno, vamos assim dizer. Agora ele acontece, infelizmente acontece, e repito aqui, as pessoas de certa idade têm problema de saúde ou comorbidades, uma vez sendo contaminado, a chance de óbito, né, aumenta bastante. Isso tem que ser evitado. Quando a gente fala, quando eu diz isso, eu falo do isolamento vertical. Mas eu fui alijado de tomar decisões no tocante ao tipo de isolamento ou quaisquer outras formas de impedir, né, as pessoas de circular. Ao final da entrevista, mesmo com a proximidade de repórteres, Bolsonaro chegou a tirar a máscara para mostrar que está bem. Espera um pouquinho, eu vou afastar um pouquinho aqui. Afasta aí. Solta aí. Só para vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tô aqui. Se quiser ver minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. Tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia. No fim de semana, quando começou a apresentar os sintomas, o presidente e mais 5 ministros participaram de um almoço na Embaixada dos Estados Unidos. Na segunda-feira, a agenda seguiu normalmente, com mais reuniões com ministros e empresários. Pelas redes sociais, a Embaixada norte-americana informou que o embaixador Todd Chapman testou negativo para o coronavírus, mas vai se manter em quarentena. Toda a equipe da embaixada que teve contato com o presidente também será avaliada. A fim de conter o avanço do novo coronavírus, militares do Exército e da Marinha fizeram hoje a desinfecção do terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Desde março, a Operação Covid-19 realizou cerca de 500 higienizações em espaços públicos do estado.
70 militares do Exército e da Marinha participaram do trabalho de desinfecção no maior terminal rodoviário da América Latina. Todas as plataformas foram higienizadas. Nas áreas de embarque e desembarque foram utilizados carros-pipas. O terminal do Tietê opera com cerca de 300 linhas de ônibus que tem como destino 21 estados brasileiros e 5 países da América do Sul. A média de circulação é de 90 mil usuários por dia. A desinfecção faz parte das ações do Comando Conjunto Sudeste durante a Operação Covid-19, iniciada em março deste ano. Na semana passada, o trabalho foi realizado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O comando já fez cerca de 500 desinfecções em espaços públicos do estado de São Paulo. Hora de falar da previsão do tempo com a Gabriela de França. Gabi, minha querida, cadê o inverno? Pois é, anda escondido, mas calma que a semana vai terminar mais fresquinha, viu, Amanda? Boa noite para você, para o Mauro, ótima noite para você de casa. A gente começa pelo sul do Brasil, onde permanece o alerta para chuva forte, volumosa, com raios, tem chance de granizo e muita ventania, viu? Tudo por causa aqui de um novo ciclone extratropical. Esse ciclone não é tão intenso como o último, mas tem potencial sim para causar estragos aqui no sul do Brasil, principalmente entre o norte gaúcho e Santa Catarina. Em Porto Alegre, depois do temporal, vem o frio. Até sexta-feira a temperatura cai para 3 graus, mesmo com o sol, a máxima não passa dos 14 na quinta-feira. E esse ciclone não deve chegar no sudeste do Brasil, o tempo fica aberto, ensolarado amanhã sobre toda a região, mas ele vai conseguir influenciar sim o clima. Inclusive a Defesa Civil emitiu um alerta hoje para rajadas de vento aí de forte intensidade, principalmente entre São Paulo e o Rio de Janeiro. A gente vai lá para a capital paulista, então, onde amanhã o dia vai ser bem parecido com o que a gente teve hoje, bastante sol, calor de 26 graus. Agora, na quinta-feira, a gente começa a ter um aumento de nuvens, a temperatura começa a cair um pouquinho, máxima de 22, e tem alerta aí para ventos de até 80 km por hora em toda a grande São Paulo. O ar seco continua aí com força sobre o Brasil, mantendo o tempo firme, aberto, ensolarado aí em grande parte do país, só nessa área mais escura do mapa, aqui no litoral entre Sergipe e o litoral da Bahia, que o tempo fica um pouco mais encoberto e tem previsão aí de chuva no decorrer do dia, tá? Quarta-feira vai ser de muito sol, calor de 29 graus em Natal, Recife, no Rio de Janeiro. Cariocas terão mais um dia aí bastante quente. Agora, quente mesmo vai estar no interior do Brasil e também em cidades do norte. A temperatura chega aos 34 graus em Palmas e 32 em Cuiabá. Nem parece que é inverno. E falando nisso, gente, o mês de junho desse ano foi o mais quente da história. Está empatado com o mês de junho do ano passado. A temperatura média aí em todo o planeta ficou meio grau acima do normal. Agora o que chama atenção mesmo é a Sibéria, onde os termômetros ficaram 10 graus acima do que é normal para essa época do ano. Alguns dias a temperatura chegou perto de 40 graus. Eles estão no verão lá, né? Mas mesmo assim é bastante quente. E a gente aqui, por enquanto, nem parece que é inverno, né? Não, continua, o verão o ano inteiro. Pois é, Obrigada, gente. Amanhã eu tô Gabi. de volta. Uma ótima noite para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. A flexibilização das regras de quarentena nos condomínios trouxe também uma série de dúvidas e muita dor de cabeça para os síndicos. E no final das contas, o que está liberado? Uma lei já aprovada diz que a decisão deve ser dos moradores. Para evitar aglomerações, o acesso dos moradores desse prédio ao parquinho e à academia só acontece com horário pré-agendado. A síndica tenta lidar com as reclamações dos condôminos. Hoje, uma moradora levou equipamentos de ginástica do prédio para dentro de casa. Essa reclamação chegou hoje cedo, é uma infração à regra. A própria convenção e o regimento interno proíbem que se retire equipamentos das áreas comuns para utilização própria. Neste outro condomínio, todas as áreas de lazer foram interditadas. Os funcionários usam máscara e dispensers de álcool em gel foram colocados em lugares estratégicos. Começou a quarentena, acabou a festa. Aí o salão não tem mais alocação. Coloquei álcool em gel nos elevadores, aumentei o tipo de limpeza dos porteiros, ele fica com álcool mesmo 70. E 3, 4 vezes por dia eles passam no corrimão e dentro dos elevadores. Se todo mundo começar a aglomerar na área comum, a disseminação do vírus vai ser muito maior, né? Então, para evitar isso, é muito importante que se mantenha o isolamento
e a proibição da utilização da área comum. Ao todo, são 44 famílias e nem todas ficaram satisfeitas com as medidas adotadas pela síndica. Eu acho que a área de lazer deve ser aberta, sim, porque, igual eu falei, não tem como você ficar com duas crianças que precisam de exercer essa atividade motora num apartamento muito pequeno. E como é uma área aberta, teoricamente a chance de contaminar pelos estudos é menor e a gente desce. A lei emergencial aprovada pelo Congresso tirou o poder do síndico de proibir festas e fechar áreas comuns dos condomínios por conta própria. Pela determinação, todas as medidas devem ser tomadas pela maioria dos moradores em assembleia, que inclusive pode ser feita de forma virtual. O síndico ele tem que zelar pela limpeza, corrimão, botoeiros de elevador, maçanetas, todos os equipamentos da área comum. Se tiver uma contaminação geral no prédio, o que pode acontecer? Ele ser responsabilizado. Ele tem no Código Civil a obrigação de zelar pelo bem-estar dos condôminos. O Brasil superou a marca de 976 mil recuperados da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Outras 624 mil pessoas seguem em acompanhamento. O país acumula mais de 66 mil mortes. E a partir de hoje você vai assistir aqui no Rede TV News a uma série especial de reportagens sobre o impacto da pandemia da Covid-19 nos indígenas brasileiros. O repórter Guilherme Lopes percorreu algumas comunidades na fronteira entre o Brasil e a Colômbia para mostrar como as tribos e o exército brasileiro têm enfrentado o surto do novo coronavírus. Uma região no meio da floresta amazônica. Um povo isolado e com medo. A pandemia do coronavírus chegou às tribos indígenas. Uma operação conjunta da Secretaria Especial de Saúde Indígena e das Forças Armadas transportou testes rápidos e kits de proteção até as aldeias. A missão? Evitar que a Covid-19 se espalhe rapidamente por aqui e, se possível, impedir que ela se instale de vez entre os indígenas. Agora são 8 horas da manhã, a gente chegou a Ponto Negro, aqui na base aérea em Brasília. E essa é a aeronave que vai nessa missão até a região norte do país. Vamos embarcar. Viajamos por quase 4 horas até Manaus, capital do Amazonas, e seguimos mais 1 hora até o município de São Gabriel da Cachoeira, às margens do Alto Rio Negro. A cidade fica no extremo noroeste do estado e faz fronteira com a Colômbia e Venezuela. Para chegar à região só há 2 maneiras, de avião ou pelo rio. Aqui vivem 45 mil pessoas, 90% são indígenas de 23 etnias. É a maior concentração indígena do Brasil. Aqui já foi apontado, né, pelos especialistas de que com uma população com uma maior baixa imunidade, né, dentro do território, né, e de fato tem isso, né, então é o que nos preocupa bastante, né, porque isso chegou praticamente de uma forma bem violenta, assim como foi, né, dura em todos os locais que se chegou, né, e a única salvação, né, como sempre estou ressaltando, foi a medicina tradicional. A cidade registrou 2.500 casos de coronavírus e 43 mortes. O pico da transmissão foi no final de maio e no Hospital de São Gabriel, 9 leitos foram dedicados para atender pacientes com coronavírus. Este é o único hospital de emergência que atende casos de baixa e média complexidade pelo SUS aqui na região do Alto Rio Negro. A unidade não tem leitos de UTI, mas caso o paciente necessite de cuidados mais intensivos, ele é transportado numa UTI aérea fretada pelo governo do estado até a capital Manaus. 16 pacientes já foram levados a Manaus para cuidados intensivos. A administração do hospital é feita pelo Exército em parceria com o Estado. Em geral, quando procuram numa fase mais leve, mais moderada, né, isso é sabido, as respostas terapêuticas são mais, a gente obtém mais sucesso.
Quando os pacientes procuram numa fase da doença e que precisa de outros suportes e que a gente não tem, a gente regula pelo sistema e eles são evacuados para Manaus. Por causa da pandemia, há um mês o município decretou lockdown. Mesmo assim, a população vai às ruas. Algumas pessoas nem usam máscara de proteção, que é obrigatória em toda a cidade. Prejudicou porque a gente trabalha, vende as coisinhas, prejudicou, até agora prejudica ainda, né? Decolamos de São Gabriel com destino à comunidade de Maturacá, a mais de 100 quilômetros da cidade, numa região de difícil acesso. Em todas essas pistas, a gente só consegue operar com condições visuais, com o terreno e com a pista. Na fronteira com a Venezuela vivem os Yanomamis, uma das maiores etnias do Brasil. Nessa parte do Amazonas estão aproximadamente 2.100 indígenas. A comunidade tem 77 casos de coronavírus e 3 mortes. Os primeiros relatos ocorreram há um mês. A suspeita é que a transmissão aconteceu entre o contato dos índios com moradores de São Gabriel da Cachoeira. Por causa da pandemia, as lideranças indígenas fecharam o acesso às aldeias. Por isso, a ordem por aqui é evitar os deslocamentos. A missão da Secretaria de Saúde Indígena chegou à comunidade pela primeira vez após os registros dos casos de coronavírus. Por medida de segurança, todos foram testados e os materiais descontaminados. Então é necessário esse apoio, né, nas asas da Força Aérea, com profissionais de saúde que vieram também de Brasília, né, adicionados aos militares da área de saúde que estão aqui, já servem aqui, para que nós pudéssemos fazer, né, um apoio mais específico nesse combate ao Covid, apoio que nós já estamos fazendo há mais de 80 dias. As aldeias ficam a quase 2 quilômetros floresta dentro. E aos poucos os índios vão chegando em busca de remédio e atendimento médico. Essa indígena é o caso mais grave. Ela tem 70 anos e foi atendida nessa enfermaria improvisada. Essa senhora está cuidando do marido dela, que é um paciente com Covid positivo, já faz uma semana que ela está nos cuidados com ele. E ontem ela começou a evoluir alguns sintomas, como tosse, falta de ar, um pouco de diarreia, vômito e náusea. E veio procurar atendimento hoje para ser atendida. Agora, no momento, ela está estável, principalmente está cuidando da medicação, vamos ver como é que ela vai evoluir ao longo do dia, ver se precisa de uma evacuação ou não para a questão de São Gabriel. É justamente esse o medo das lideranças Yanomamis. Nos testes realizados pelas equipes de saúde, mais 18 indígenas foram diagnosticados com o coronavírus. A indígena foi levada pelos soldados de volta à aldeia. Os remédios para o tratamento vieram de helicóptero. Apesar do estado de saúde delicado, ela vai ficar em observação. E se o quadro de saúde piorar, ela pode ser transferida para São Gabriel da Cachoeira. Os Yanomamis são um povo acolhedor que ainda estão se acostumando com a distância social e o uso de máscaras. Por aqui, o medo de novos casos da doença persiste, mas eles tentam se adaptar à nova realidade, sem esquecer do passado que os trouxe até aqui. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar os desafios enfrentados por uma aldeia para evitar os casos do novo coronavírus. Hoje pela manhã, uma operação policial cumpriu mandados de busca e apreensão na Secretaria de Saúde da capital pernambucana. A Prefeitura de Recife resolveu desativar leitos de enfermaria e abrir mais vagas em UTIs. Vão ser abertos 29 leitos de UTI para o tratamento de pacientes graves da Covid-19. Os leitos ficarão no hospital de campanha instalado na área central da capital pernambucana. Já as enfermarias vão perder 90 vagas. O prefeito Geraldo Júlio, do PSB, justificou que a demanda por vagas de UTI é maior e que o objetivo é manter a oferta desse serviço. Mesmo com menos disponibilidade nas enfermarias,
A Secretaria de Saúde de Pernambuco adiantou que existem vagas em 55% dos leitos de enfermaria em todo o estado. Mas a estrutura montada para tratar pacientes com a Covid-19 no Recife está sob investigação. Hoje, a Secretaria de Saúde do Recife foi alvo de uma operação policial que investiga contratos suspeitos firmados durante a pandemia do novo coronavírus. Equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura do Recife e em empresas de produtos hospitalares. Ninguém foi preso. Em nota, a Prefeitura informou que a Secretaria de Saúde Municipal não está sendo investigada e que foi a própria gestão que encaminhou processos das compras dos respiradores pulmonares para serem analisados pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. O ex-ministro Sérgio Moro e a Lava Jato estão sob fogo cerrado. A luta entre a PGR e a Lava Jato é mais uma faceta desse ataque. O objetivo é sufocar politicamente Sérgio Moro e enfraquecer ao máximo a Operação Lava Jato. Há uma conjugação de esforços daqueles que, condenados, querem se vingar de Moro, dos que temem condenações e dos políticos que anteveem em Moro um candidato forte à sucessão do presidente Jair Bolsonaro. Pelo jeito, a ideia é transformar Moro e a Lava Jato em vilões e tentar inocentar os corruptos de todos os naipes, transformando esses corruptos em vítimas de arbítrio. Ou seja, estão tentando fazer com que os bandidos sejam os heróis e os mocinhos acabem na cadeia. Isso é uma vergonha. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Uma ótima noite, nos vemos amanhã. Até lá.